Meus amigos, estou chegando agora de viagem, muito boa noite a todos, já estou no Rio pronto para passar para vocês aí as últimas informações do Vasco, informações essas não muito boas, né? O clube segue se apequenando cada vez mais com repetidos erros, elencos ruins e consequentemente eliminações na temporada. Agora foi a vez lá na Sul-Americana, onde já era meio que previsto que isso aconteceria, né? Mas a torcida sempre fica, né, naquela expectativa de algo novo. E a coisa tá negra pelos lados de São Januário, o clima tenso, né? Se já não baixasse essa eliminação, o clube pode nas próximas horas ou até mesmo no final de semana entrar de vez no Z4. Enquanto isso, nenhum reforço à vista, nenhum fator novo para ajudar o time neste momento difícil. Aliás, novidade teremos sim, mas a partir de amanhã, o presidente Pedrinho, pressionado, vai botar a cara e marcou uma coletiva nesta quinta-feira para falar sobre o momento do Vasco e dar as suas explicações, né? Bom, mas quer saber mais desses detalhes aí? Então eu vou te contar já já. Então eu te convido aí a me assistir até o final, deixar o like no amigo, compartilhar o conteúdo, fortalecer esse canal e se juntar a nós nesta plataforma. Bom, galera, ontem mais uma despedida melancólica do Vasco na temporada. Dessa vez pela Sul-Americana, também pudera. Com o elenco mal montado, com carências não preenchidas a tempo e com a diretoria insistindo nos mesmos erros, só poderia dar nisso. Segue o Vasco desgovernado, desorganizado dentro e fora de campo e de novo sendo obrigado a recalcular a rota. E o torcedor do Vascaíno questiona: até quando? Ninguém aguenta mais tanto discurso e pouca solução na prática. O torcedor está cansado e com toda razão, está sem força até para cobrar por mais soluções, porque ano após ano o roteiro segue o mesmo, o time sendo eliminado precocemente nas competições, dando vexames em determinados jogos, disputando para não cair no Campeonato Brasileiro, vendo torcida cobrar em aeroporto, em centro de treinamento e vendo a diretoria demorar a se reforçar. Tá osso, para não dizer outra coisa, rapaziada. E olha que a Sul-Americana era a prioridade da diretoria. Imagine se não fosse. Como priorizar algo se nem um elenco decente para disputar uma competição tem dessa envergadura? Eu me poupei ontem de vir aqui de comentar o jogo, porque não vale a pena, é chover no molhado. O time do Vasco não tem elenco, não tem opções para mudar uma partida e todos sabiam disso, ó, faz um tempo. Diniz tem feito aí o seu trabalho, tentando usar da psicologia, mas só isso não adianta, né? Aliás, algumas escolhas do Diniz nos últimos jogos também vêm sendo bastante questionadas. Ontem mesmo apareceu com Hugo Moura improvisado na zaga, tendo o Vasco um homem próprio da posição, né, no elenco, que já jogou no time titular, que é o garoto Luiz Gustavo, convocado para a seleção sub-20. Prova que o trabalho dele está sendo bem feito. Ainda sobre o Fernando Diniz, depois da partida, ele preferiu aí lamentar as chances perdidas por seus jogadores e considera que o roteiro do empate contra o Grêmio na rodada passada do Brasileirão, quando a equipe criou e desperdiçou muitas oportunidades, se repetiu na noite de ontem em São Januário. Segue confiando no trabalho e na força da torcida para buscar a recuperação na temporada. Acredita que está faltando ganhar o jogo, já com o rendimento o time está tendo. Mas o clímax da coletiva mesmo ontem foi quando o treinador foi questionado sobre a possibilidade de chegarem reforços do Vasco nos próximos dias. E ele tratou de jogar um balde de água gelada aí sobre essa possibilidade aí. Foi bem realista ao falar da situação econômica do Vasco e que diante da falta de recursos financeiros não vai chegar aí um monte de jogador por lá, nem jogador de nome, que o Vasco terá que acabar arriscando nas contratações. Inclusive deu um exemplo do Nuno Moreira, né? Ou seja, o torcedor não adianta se iludir com nomes de impacto, porque os que vão chegar aí serão apostas, assim, mais desconhecidos, jogadores que não têm tanto nome no mercado, mas podem vir a vingar por aqui. Complicado, né? Bom, vamos então ouvir o Diniz sobre esse assunto. Em relação a reforços, eu vou repetir também. Quando eu vim para cá eu sabia, existe uma escassez de recursos financeiros para contratação. E a gente está no mercado, espero que a gente consiga contratar mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Assim, não tem recurso financeiro. E eu não posso trazer jogador para cá. A gente vai acabar arriscando em contratações, a gente já vai arriscar, porque assim, é fácil contratar o Vitor Roque, o Savarino, o Luiz Henrique, jogadores que você sabe que vai, o Alcaraz, quando o Flamengo.
A gente tentou contratar o Renan Strossa, vocês sabem, assim, extremos, assim, que a gente, quando você indica, começou a Libertadores, eu estava mapeando o jogador junto com a equipe de scout, e o Renan Strossa era o primeiro nome que veio à cabeça. Aí tentamos outros extremos que estão jogando fora do país, no México, mas os valores, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, e a gente não tem condição. Então, para a gente contratar, é mais difícil mesmo. E a gente vai contratar e vai arriscar e esperar que dá certo. Assim como o Nuno, por exemplo, no pacote veio o Nuno, é um jogador que ninguém conhecia, que está conseguindo dar retorno técnico para o Vasco. É muito difícil contratar. E a gente espera conseguir alguns nomes para encorpar um pouco mais o elenco. Mas não é uma coisa fácil. Contratação sem dinheiro, os jogadores, porque você não quer contratação, vocês querem, a torcida quer bons jogadores. E bom jogador custa dinheiro. A gente vai contratar e vai arriscar. Não vai assim, não tem dinheiro. Assim, se eu pudesse, eu estaria o Paulinho do Atlético, que é vascaíno, criado aqui. Mas não tem como é que nós vamos trazer o Paulinho. Custou 30 milhões de euros. Vai trazer o Vitor Roque. Como é que o Vasco vai trazer um jogador que passe de 8, 10 milhões? Não tem. A gente mal tem o dinheiro para pagar as contas do mês. Aí é bom o Fernando Diniz abrir o olho, porque o Vasco hoje é o primeiro clube acima da zona de rebaixamento. E dependendo do resultado do jogo do Santos hoje, na Vila Belmiro contra o Internacional, pode vir a entrar no Z4. Hoje mesmo, simples empate já colocaria o Vasco na zona de rebaixamento e o time jogaria no próximo domingo contra o Clube Gaúcho lá fora, numa situação ainda pior. Mesmo que não entre hoje, com os jogos do Juventude e do próprio Santos, podem ir para o Z4 também se não pontuar ou vencer o Inter na próxima rodada. E aí você já viu, né? Time eliminado na Sul-Americana, acaba de entrar no Z4, cheio de críticas e cobranças da torcida, e tome pressão, tome cenário propício de clube contra rebaixamento. Como prosperar diante dessa situação, galera? E a situação tá tão crítica que o presidente Pedrinho, pressionado, né? Que ele estava em silêncio, ele evitava aí dar declarações sobre o Vasco, decidiu falar. Ele convocou aí uma coletiva, vai estar disponível para responder perguntas da imprensa em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira no Centro de Eventos do Worldwide Offices, aqui na Barra da Tijuca, a partir das 16 horas. Sem dúvida alguma, vai se posicionar sobre essa fase do clube fora, dentro de campo, mandar alguma mensagem aí para o torcedor que não aguenta mais tanta decepção. A torcida, presidente, quer soluções, quer ver um time capaz de dar alegrias, um time que entregue em campo, né? Um time que honre a Cruz de Malta, um time que possa honrar essa Cruz de Malta e não seja saco de pancada. Hoje o Vasco virou chacota e esse respeito precisa ser, né? Precisa voltar. O torcedor tem o direito de saber como está essa questão de reforços, questão da SAF, dos investidores e a demora também em incorporar esse elenco para a sequência difícil que terá pela frente. Discurso, palavras bonitas, a torcida tá de saco cheio, tá fora. Então vamos aguardar o Pedrinho amanhã e para a gente poder aí saber o que ele está aí promovendo em termos de mudanças para colocar o Vasco aí nos trilhos novamente. Bom, galera, agora eu deixo esse espaço para vocês comentarem, como vocês viram aí, mais uma eliminação na temporada. Esse discurso do Fernando Diniz sobre reforços, sobre que o time está jogando bem, mas não está vencendo. Enfim, e as suas expectativas para essa coletiva do presidente Pedrinho. Comente e participe, que eu quero ouvir você. Amanhã estamos juntos de novo. Até lá!